Bom, alguém tem alguma dúvida da semana passada? Ou alguma contribuição? Só eu saio pensando assim? Bom, depois eu vou colocar no grupo. Algumas pessoas têm pedido o link, né, da gravação e também a questão de algumas referências, né? E às vezes eu não lembro porque nós vamos dando e às vezes eu não lembro. Então eu vou passar depois um passo a passo lá no grupo. Quem quiser dá para entrar, dá para baixar a apresentação, dá para assistir de novo, dá para ouvir, tá? Então nós estamos colocando tudo lá. Aí eu passo certinho, passo a passo. Antes de nós começarmos, eu queria pedir, assim, é uma coisa que nós vamos ter que pedir direto. Quando nós vamos ler o Livro dos Espíritos, ou estudar o Livro dos Espíritos, ou falar sobre doutrina espírita, é mais comum do que a gente pensa. Muitas vezes a gente fala assim, eu vou levar na primeira questão, né? O que é Deus? E a gente traz decor. Ou às vezes a gente traz uma outra questão, um conceito, e nós falamos, é assim, porque nós estudamos, ou porque nós decoramos, ou alguma coisa nesse sentido. Mas quando nós vamos trabalhar o Livro dos Espíritos em especial, toda a codificação, mas o Livro dos Espíritos, nós precisamos, não é esse o espírito da coisa, mas nós precisamos duvidar do que está ali. É o primeiro ponto. Porque senão a gente toma aquilo como verdade. Então Kardec colocou, eu tenho que tomar que aquilo é verdade. Embora seja verdade, eu preciso entender o porquê é verdade. Então, quando nós formos num texto, nós temos que tentar procurar ali o que nos traz um certo desconforto. Ou perguntar, realmente eu entendi o que Kardec quis dizer? Nós tivemos uma palestra recente em que eu assustei um pouquinho, porque perguntaram assim, quem conhece a história do Espiritismo? Como surgiu a doutrina espírita? E para mim, é algo meio que natural que, bom, a maioria vai levantar as mãos, vai entender, vai falar sobre as mesas girantes. E para o meu susto, 20% sabia da origem da doutrina, como surgiu. Então, muitas vezes a gente está nesse movimento e não nos questiona, né, a nós mesmos, será que isso está encaixado no que eu penso? Ou será que estou tomando como verdade? Semana que passou, uma pessoa falou assim, não, mas o que está escrito aqui é verdade, não é? Eu falei, é verdade. Então, se está escrito aí, acabou. Mas eu entendo como eu vou defender o que aqui está escrito. Eu falo, está escrito lá no Livro dos Espíritos, você pode discutir comigo, mas está escrito lá. E aí a outra pessoa que traz outra crença fala, mas no meu livro lá da minha religião fala outra coisa. E aí, como fica? Aí cada um para um lado e ninguém entendeu nada. Não que nós vamos debater religião, muito pelo contrário. Mas o que eu queria pedir é que muitas vezes a gente adentre ao texto com dúvida se aquilo ali realmente é verdade. Kardec vai nos conduzindo, pela própria razão, a chegar a essa conclusão. Mas antes de Kardec dar a conclusão, vamos nos questionando durante a pergunta. Será que era isso? O que mais que eu consigo perguntar ali? Kardec trouxe isso, mas e se fosse por outro lado? E trazendo esse olhar, porque a gente enriquece o estudo, e aí eu já falei isso da outra vez, mas não é saber por saber, é realmente saber porque eu sei. Porque aí nós vamos trazendo toda a questão racional, tá bom? É normal a gente falar assim, não, está escrito no Livro dos Espíritos, vou tomar como verdade e acabou. Tá bom, o caminho é esse mesmo, mas não podemos estar cego nessa fé, né? O que Kardec pede agora é deixar de sermos cegos e começar a trazer a razão, tá? Bom, nós finalizamos o item 1 e 2 e nós estamos entrando agora no item 3. Vai falar sobre os fenômenos que originaram, então, a própria codificação, a própria doutrina espírita. Precisamente sobre as mesas girantes, né? Que eu falei da palestra. Então, vamos abrir lá o texto da introdução, item 3. A introdução está mais fácil para achar? Tá, né? Vamos lá? Como tudo que constitui novidade, a doutrina espírita conta com adeptos e contraditores. Nós temos que entender aqui que não é exclusividade da doutrina espírita. Tudo que é novidade, nós vamos encontrar quem é favorável e quem é contra, tá?
Vamos tentar responder a algumas das objeções desses últimos, aqueles que são contra, examinando o valor dos motivos em que se apoiam, sem alimentarmos, todavia, a pretensão de convencer a todos, pois muitos há que creem ter sido a luz feita exclusivamente para eles. O primeiro ponto da doutrina é não tentar convencer por convencer. Aqueles que não estão abertos àquilo que a doutrina vem nos ensinar como verdade, deixemos eles. É o que ele está trazendo para nós aqui. A pretensão não é essa, né? Muito pelo contrário. E o que ele fala é encontrar ali os motivos pelos quais as pessoas têm muitas vezes não acreditado, trazendo as suas objeções. Então, naquele tempo, por que é que teve objeção? Qual foi o objetivo? Qual foi o ponto? Qual foi a lacuna que não preencheu na razão da pessoa para ela não entender os fenômenos daquele momento? Nós temos que voltar lá em 1850, antes de 57, né? Tá? Dirigimos-nos aos de boa fé, aos que não trazem ideias pré-concebidas. Então, quando nós trazemos a ideia de, está no Livro dos Espíritos e valeu, eu já trouxe uma ideia pré-concebida. Eu não parei para analisar, não estou com uma boa fé. Então, não é a esses que ele está querendo falar aqui. Então, a gente tem que mudar esse olhar sobre a doutrina, né? Aqueles que não trazem ideias pré-concebidas ou decididamente firmadas contra tudo e todos. Aos que sinceramente desejam instruir-se e lhe demonstrarem que a maior parte das objeções opostas à doutrina promanam de incompletas observações dos fatos e de juízo leviano e precipitadamente formado. Então, primeiro ele vai trazer, né, as novidades que surgem. Nós vamos encontrar diversas reações. Diversas reações. E para conosco, a doutrina espírita tem que ser isso. Nós temos que ter diversas reações quanto àquilo que nós vamos vendo ou lendo, ou nós sabemos de tudo. Tem coisas ali que nós não sabemos ainda. E aí Kardec fala que o que nós precisamos é buscar o verdadeiro conhecimento, sem trazer nenhum conceito anterior, vir livre, de mente aberta, né? E ele vai olhar as objeções para demonstrar que a maioria das objeções só existem porque as pessoas estão analisando de forma incompleta. Então, quando eu olho para um fenômeno e eu acho que ali ele não é verídico, eu não aceito as manifestações espirituais, é porque eu estou olhando apenas por uma lente, apenas por uma ótica. Não estou olhando por completo. Ou às vezes eu bato o olho em alguém e eu falo, o Nivaldo não é muito legal. E aí eu não quero mais amizade com ele. Se eu buscasse analisar o Nivaldo, se eu buscasse ver o que ele faz, as dificuldades que ele vive, as coisas de bem que ele faz e que ninguém sabe, ver o coração e não somente o rosto. Ah, bom, então o Nivaldo é mais do que isso. Então muitas vezes nós estamos batendo o olho e já refutando alguma coisa. E se tratando de ciência, é preciso que nós gastemos tempo analisando. Então, a ciência ela não pode ser bater o olho e tomar a conclusão. Até porque há vários fatores a serem analisados, né? Quando a gente pega a própria ciência atual, ela se modificou muito em relação aos tempos passados. Mas ainda aos dias de hoje, muitas coisas são inexplicadas. Eu estava vendo esses dias agora, a própria definição do que o telescópio Hubble trouxe para nós, lançado em 1990, né? Trabalhando sobre o que a luz consegue pegar e a questão infravermelha, né? Ultravioleta. Depois lançaram em 2021, recente agora, o James Webb, que ele trabalha no infravermelho, na escuridão. E aí o que a gente consegue coletar de informação das galáxias, das estrelas, das nebulosas, são coisas que a gente nem imaginava. Mas eu estou falando de 3 anos atrás, 2 anos atrás, pensando no James Webb. Quando a gente volta em 1990 com o Hubble, que já foi uma evolução, então a ciência ela não tem condição ainda de trazer tudo para nós.
Então, se a gente caminha para a ciência, bom, o que a ciência falou, está falado, e eu não vou esperar o tempo, nós também estamos condenando isso. Por isso que muitas vezes a ciência retorna a um ponto negativo para tentar confirmar se ele ainda é negativo. Então, esse é o ponto da ciência, tá? E naquele tempo também era assim. E ainda tinha muita escassez de tecnologia. Naquele tempo não tinha um avanço, né? Então era muito precário. E o que nós podíamos trazer de observação como ciência? Porque na ciência tradicional, a doutrina espírita não cumpria os requisitos. Olha, a doutrina espírita está aqui, vamos analisar pelo olhar da ciência. Não tinha como, né? Mas nós conseguimos olhar o quê? Tinha os fenômenos mediúnicos, espalhados por um lugar, para o outro lugar. Tinha estudos de casos que os espíritos traziam, e nós íamos analisando, coincidia com outras informações de outras localidades. Então a ciência tinha um vasto material para trabalhar. Tinha comunicação com pessoas que tinham morrido, que naquele tempo, né? Morreram, como traz informação? Então tinha um material muito grande para ser trabalhado, né? Então nós vamos ver se a ciência olhou para dentro da doutrina com esse olhar investigativo ou como ela encarou o surgimento da doutrina, né? E o porquê. Um outro ponto que a gente leva em consideração também, naquele tempo havia efeitos físicos, havia objetos aparecendo, se modificando, se transportando, se mexendo, né? Então existiam muitas coisas para a gente analisar. E a doutrina espírita, ela trazia, ela esbarrava na própria física quântica, ela esbarrava na própria psicologia, que estava surgindo naquele tempo também, outras áreas da ciência. Então tinha uma ligação, não era uma coisa muito desligada de tudo. Mas é estranho porque que a ciência não adentrou esse conhecimento. Eu penso hoje e falo ainda bem que a ciência não adentrou. Porque aí nós tínhamos um campo mais aberto para chegar ainda hoje com essa liberdade, né? Lembremos antes de tudo, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram origem à doutrina. Por que eu grifei série progressiva dos fenômenos? Porque se tivesse surgido um fenômeno e parou, como que eu conseguiria continuar analisando? Para a ciência, é muito importante que haja uma série progressiva de acontecimentos, para que eu possa comparar, para eu ver qual intervalo aquilo acontece, de que forma que se inicia, quando cessa, né, quando para. Então, se não houvesse as séries progressivas, porque por muito tempo ficou acontecendo os fenômenos, nós não tínhamos como definir ali um padrão, ou até uma lei natural para aquilo que estava acontecendo. Então a gente passa por um texto desse e muitas vezes a gente passa batido. E eu tinha passado batido. E aí quando eu voltei, eu falei, bom, série progressiva dos fenômenos, quando a gente lança dentro da ciência, a ciência também trabalha com séries progressivas, com informações precisas que vão acontecendo e vai traçando ali as comparações, né? A gente consegue ver os padrões, as tendências, aprimorar o uso. A mesma questão que nós falamos do telescópio, nós não conseguimos chegar mais distante, porque o Hubble ele está hoje circundando ao entorno da Terra. James Webb está em torno do Sol. Então, nós já trazemos aí no passado, muito no passado, Kardec coloca inclusive nesse início aqui, muitos achavam que a luz foi feita exclusiva para eles. A Terra como sendo o centro de tudo. Então não imaginava a hora nenhuma que fosse ter algum outro agente fora da Terra. E quando nós começamos a olhar a própria ciência, o Hubble está olhando pela Terra. Conforme a ciência vai avançando, ainda que ela é contraditória a tudo, nesse sentido espiritual, ele já não está mais olhando a Terra. Ele já está indo para o sistema solar, olhando mais distante, a 18,5 bilhões de anos-luz. É a condição que ele vai buscar a informação. Então olha quanto que nós estamos avançando em questão de ciência, mas como as informações trazidas por Kardec lá atrás, na atualidade começa a cruzar, né?
A gente vê a preciosidade das informações trazidas, né, do universo. Estava vendo tem uma nebulosa, né, um conjunto de estrelas, que é famosa, que ela chama Cabeça do Cavalo, parece um cavalo desenhado, né? E quando a gente traz a foto, né, de um para o outro, e a gente vê os detalhes, que já era maravilhoso olhando pelo Hubble, em 1990, né, com as informações que ele vem trazendo. Quando a gente olha hoje, a gente fala, meu Deus, a gente não conseguia penetrar além disso, já era bonito. Hoje, quando a gente pega os detalhes, imagina quando a gente começar a ter mais condições ainda, né? E aí ele pega pelo infravermelho, que é onde tem a ausência de luz. E para nós, o que é a ausência de luz é nada. Então, como que a gente vai olhando as coisas e não, né? Então, por isso que é importante a série progressiva dos fenômenos. Já pensou se eu falo, o que o primeiro telescópio pegou, não vou lançar outro, porque ele já está olhando. Mas aí a gente começa a ver justamente outros detalhes, né? O primeiro fato observado foi o da manifestação de objetos diversos. Aqui é importante. A gente fala de mesa girante, mas não foram só as mesas que se movimentavam. Ele está trazendo de objetos diversos, tá? Designaram vulgarmente pelo nome das mesas girantes ou dança das mesas, ou mesas volantes, há diversos outros termos que nós encontramos. Este fenômeno, que parece ter sido notado primeiramente na América, então as palavrinhas de Kardec, elas são mágicas. Parece que ela apareceu primeiro na América. Parece. Nós estamos falando de algo que se movimenta, algo que está além do físico, que ninguém achava explicação. Parece que começa a surgir na América, né? Ou melhor, que se repetiu nesse país, porquanto a história prova que ele remonta às mais altas antiguidades. As mais altas antiguidades se produziu rodeado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos, pancadas sem nenhuma causa ostensiva conhecida. De vocês ele continua ali, né? Então tinha barulhos, ruídos, pancadas, tudo envolto desse movimentar dessas mesas, que parece ter surgido na América. Em seguida, propagou-se rapidamente pela Europa e pelas outras partes do mundo. A princípio, suscitou muita incredulidade. Então, no início, ninguém acreditava muito naquilo, né? Porém, ao cabo de pouco tempo, a multiplicidade das experiências não mais permitiu lhe pusesse em dúvida a realidade. Então, quanto que foi se espalhando, o tanto que foi se tornando normal e comum esses fenômenos, as pessoas não mais duvidavam. Não tinha mais dúvida que existia algo ali e que não era ninguém tentando enganar, mas isso ao olhar popular. A ciência não entrou aqui. Então eu queria que nós fôssemos buscar, lá na questão 222, nós pensamos muito nessa questão da reencarnação, nós pensamos muito nessa questão da espiritualidade, né? Dessa existência do mundo espiritual, a partir da codificação espírita. Mas Kardec coloca lá atrás que remonta a muito tempo. E aí, quando nós vamos buscar a questão 222, ou o item 222 do Livro dos Espíritos, não é uma pergunta, é uma afirmação que Kardec traz. E ele vai trazer, não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Então, Pitágoras já falava sobre reencarnação. Se falava de reencarnação, falava em alguma coisa além da matéria. Nós falamos sobre materialismo, né, na oportunidade anterior. Então já existia algo além da questão física, que já se falava lá de Pitágoras, né? Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Então a doutrina espírita não está inventando nada. Certo?
Constituindo uma lei da natureza, o Espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais da antiguidade mais remota. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios que o tinham desde tempos imemoráveis. A diferença é que quando Pitágoras vai falar da metempsicose, ele vai trabalhar, a pessoa morre, tem a reencarnação, mas aí ele voltaria no olhar da metempsicose, ou numa estrutura física vegetal, ou num animal, ou num ser humano. Com o olhar da doutrina espírita, foi estudado, então, pelo olhar científico da doutrina, que a reencarnação só poderia acontecer em corpos humanos, uma vez que nós chegamos ao reino hominal. Mas ele está falando que desde lá de Pitágoras é 570 antes de Cristo. Então essa informação da existência de um plano espiritual tinha sido esquecida, colocado de lado. De fato, naquele tempo, o materialismo vinha tomando conta. Então havia esse olhar. Tinha outras razões pelo qual, envolvia a própria questão da igreja, mas nós tínhamos esse olhar limitado. O Espiritismo vem em 1857, depois, né? Tá tudo certo, gente? Tá? Alguma dúvida? Complementar? Não? Lembrando que Moisés também censurou a comunicação, era uma coisa corriqueira naquela época para ele. Moisés foi lá e censurou. Verdade. Na época de Moisés proíbe a comunicação, não que não existia, mas porque o uso da comunicação era feito de forma equivocada. Então buscava muito sobre o futuro, né? Buscava muito as pitonisas, né? Buscava muito esse olhar mais místico, digamos assim, e para não dar esse contexto vulgar e banal da própria mediunidade, o Moisés vem e traz a não comunicação. Não que era proibido pelas práticas irregulares. Mas se era proibido é porque já existia. Ninguém proíbe aquilo que não existe. Pode falar, Dani. Voltando um pouquinho, Bíblia, 570 a.C., mas se você pegar o texto, né, e aí você vai ter os lugares. Ele mesmo já faz referência que é Egito, Índia, então quer dizer, desde os tempos imemoráveis, né? Desde os primeiros chegaram à Terra para fazer a ocupação. É isso, 570 ele está falando de Pitágoras, mas Pitágoras vai beber de outra fonte, né? E isso abre um... Algum momento se perdeu. Nós temos um concílio que vai proibir o termo reencarnação. Se a gente trabalha com o não reencarnação, já começa a não ter esse olhar tão precioso às questões espirituais. Porque se eu vivo uma vez só e sou condenado a ouvir felicidade eterna, eu começo a ter um outro olhar. Aí a gente começa a apagar um pouco essa referência que já vem do passado. Tanto que se nós buscarmos no passado, tinha, nem falei das pitonisas, né? Olhava muito os oráculos, as profecias, ao tempo de Moisés, como o Dani trouxe mesmo, buscando prever o futuro sobre os efeitos sobrenaturais que aconteciam. Sobrenatural porque não sabiam ainda qual era a causa. E aqui ainda se desenha, aí chegando na doutrina espírita, sobre algo sobrenatural, que não é natural ver um objeto se movimentar. Então nós não tínhamos condição de conhecer ao tempo passado, se perde a informação, e aí hoje nós estamos sendo de novo apresentados a isso. Então não é uma coisa que a doutrina espírita veio trazer. É algo muito novo, então por isso que nós não entendemos. Não, já está dentro de nós, enraizada essa questão até do culto aos antepassados, que tem muito isso, né? Então, se existe culto ao antepassado, é porque há um passado. E se não é o fim, se existe esse olhar ainda, então é nesse ponto que nós vamos vendo como que as coisas se perderam.
Então não é uma invenção, algo que ninguém sabia. Tinha registros na época, tinha livros, tinha conhecimento. Nós não entramos na ciência ainda, né? É interessante porque o que Jesus teria vindo fazer aqui se não tivesse nada dessas coisas? O que Jesus teria vindo fazer aqui? É uma pergunta excelente, né? Porque se nós pensássemos nesse ponto, numa vida única, a limitação que nós teríamos, né? Os ensinamentos teriam morrido, aliás, né, por longo tempo, né? E se mantém por toda a história, né? De todas as formas. Sim. Se tal fenômeno se houvesse limitado ao movimento de objetos materiais, poderia explicar-se por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza ou todas as propriedades dos que conhecemos. A eletricidade multiplica diariamente os recursos que proporciona ao homem e parece destinada a iluminar a ciência com uma nova luz. Então ele vai trazer, né, se os fenômenos daquele tempo tivessem se limitado apenas às questões materiais, mas teve coisa muito além da matéria, só movimentar os objetos. Nós vamos depois falar as próprias manifestações, né, as próprias comunicações, as mensagens. Então se fosse só movimentar o objeto, nós poderíamos dizer que tinha causas totalmente, puramente físicas. Mas nós estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza. Nós falamos do telescópio, nós falamos da nebulosa, de informações que a gente não tinha e de coisas que agora nós passamos a ter. Nós falamos de um passado em que entendia o céu acima, o inferno abaixo, como questões materiais, locais físicos. E conforme a ciência vai avançando, descobriu que não há mais nada físico nem acima nem abaixo. Que nós não estamos dentro de uma bolha, de um côncavo, muito pelo contrário, que nós ainda não conhecemos nem o limite do universo e que, aliás, provavelmente nem vamos. Né? Tanto que, se a gente buscar o James Webb de novo falando dele, ele vai chegar até mais ou menos 200 ou 300 anos depois que aconteceu o fenômeno chamado de Big Bang. Mas isso já existia no universo antes. Então nós não temos nem condição de pensar e quanto tempo vai levar para ele chegar nesse projeto todo, né? Então, e aí ele traz um elemento importante para a nossa fala, que é a eletricidade. Hoje nós já compreendemos a eletricidade completamente. A gente aperta o interruptor, acende a luz, a usina hidrelétrica cai a água, roda ali, né? Tem o dínamo que produz energia. Então nós já ganhamos conhecimento da eletricidade. Tempos atrás surgiu a condição eólica. Nós transformamos, de certa forma, mudamos a condição de eletricidade. Nós estamos falando agora de uma era, sem defender positivo ou negativo, nós estamos numa era dos carros elétricos. Se nós não conhecíamos as propriedades da eletricidade, agora nós passamos a conhecer de uma outra forma. E por isso nós vamos ganhando condição de trabalhar diferente. O celular antes durava 2 horas. Quando a gente começa a trabalhar outros materiais, de outros tipos de condutores, nós ganhamos mais outro olhar. Aqui é um texto que Kardec está refutando muito a classe científica da época. Ele já diz que, ao olhar popular, todo mundo aceitou a doutrina espírita pelas manifestações, por tudo que estava sendo apresentado. Então ele começa a refutar muito a classe que é dele. E eu fico pensando a coragem de um Kardec na época, porque ele fazia parte desse meio. E ao questionar esses, ele estaria sendo excluído dessa classe. E muitas vezes a gente fica em cima do muro. E aqui é uma crítica pesada que ele vai colocar. Então ele vem trazer para nós que naquele momento a eletricidade surgia e diariamente se multiplicava os recursos para o homem, então, né, aplicar a própria ciência, e a luz vinha com uma nova fase, um novo olhar da humanidade. Na época de Kardec, não tinha lâmpada. Certo?
Thomas Edison, mais de 1000 tentativas até trazer a lâmpada. Acho que 1870, mais ou menos. 1800 e... por aí. 1857, doutrina espírita, mais ou menos esse ponto. Nessa época ainda era corrente contínua, né? Não tem nada ainda, que depois revolucionou com Nikola Tesla. Nada de impossível haveria, portanto, em que a eletricidade, modificada por certas circunstâncias, ou algum outro agente desconhecido, fosse a causa dos movimentos observados. Então não era impossível que o objeto só se movimentaria pela eletricidade. Não era impossível. Hoje a gente conseguiria movimentar um objeto com a eletricidade. Naquele tempo também. Havia esses estudos, tá? O fato de que a reunião de muitas pessoas aumenta a potência da ação parecia vir em apoio a essa teoria. Qual teoria? De que a energia elétrica, a eletricidade, é que estava mudando, movimentando os objetos, né? Então as pessoas reunidas aumentavam a potência dessa ação. Parecia vir apoiar nessa tese, visto poder-se considerar o grupo como uma pilha múltipla, cuja potência está na razão direta do número dos elementos. Ele está dizendo que quanto mais frequentadores tinha, é como se eles juntos se formassem uma pilha. A energia deles acumulada ali, a eletricidade que eles produziriam, talvez fosse responsável por movimentar o objeto. Então, seria possível. É isso que ele está dizendo. Esses que estão olhando pela eletricidade, poderia ser isso. Ele está dando ok a essas questões físicas, mas há algo além. E é legal que ele coloca pilha múltipla, e depois nós vamos entender onde ele vai jogar a gente. Tá? Então, o Jean trouxe para nós do próprio Nikola Tesla. Tesla, ele vem depois de Thomas Edison. E ele estava estudando, Nikola Tesla, a transmissão de energia elétrica pelo espaço. Lá atrás. E foi mal sucedido ao tempo. Né? Então, assim, hoje nós ainda não conseguimos dominar a maneira como ele olhava essa longa transmissão de energia elétrica ao espaço. Um fato interessante é que o termo cientista maluco é por causa dele, né? Não sei. É porque ele tinha essa ideia de fazer a transmissão de energia pelo espaço, sem fio, sem cabos, né? E ele estava fazendo os primeiros testes e tal, aí até que o governo americano deu uma... melhor não, relaxa um pouco, eles ficaram com medo das evoluções. Porque na verdade, ao tempo de Nikola Tesla, o medo do governo era que eles imaginavam que a distribuição da energia pelo espaço seria uma energia gratuita. Porque se está no espaço, qualquer um capta e não tem custo. Então começa aí aquele olhar do poder para poder limitar e poder ter um controle. Então ele falhou nisso e até hoje a gente não tem ainda muito bem definido as longas distâncias, mas as curtas nós já temos. Tanto que um aparelho celular, você encosta ele numa base e ele passa energia pela condução, de uma forma diferente, mas passa, né? O movimento circular nada apresentava de extraordinário. Então as mesas se movimentavam de forma circular. E não tinha nada de extraordinário. Está na natureza, todos os astros se movem circularmente. Poderíamos, pois, ter ali, em ponto menor, um reflexo do movimento geral do universo, ou melhor, uma causa até então desconhecida, produzindo acidentalmente com pequenos objetos, em dadas condições, uma corrente análoga a que impele os mundos. Então aqui ele está falando do processo de rotação, do processo de, como ele coloca, de... Qual o termo que ele usa? Agora do movimento geral do universo, quando a gente olha a própria movimentação circular dos planetas, das próprias estrelas, dos cometas, né? Então ele fala, bom, por algum motivo ele está rodando circular. Lá fora também está. Se a gente olhar para o espaço,
nós estamos percebendo já que eles também estão rodando. Pode ser alguma coisa baseada nisso. Não tem nada de novidade. Então, olha onde Kardec está indo, aonde o olhar de observação dele está indo. Ele está olhando uma mesa girando e está comparando a mesa com os planetas, com as estrelas, com o processo, né? Como se fosse algo, tá tudo bem. O que tem aqui tem lá, como é, eu não sei, mas se lá existe, aqui também pode existir. Né? Uma coisa que nós deixamos escapar no slide anterior, por que quanto mais pessoas existiam, parece que tinha mais potência? Porque as mesas girantes, nós vamos trabalhar isso mais à frente, mas as mesas girantes, nós temos que pensar que são efeitos físicos. Para que efeitos físicos pudessem acontecer, é preciso que um fluido humano, né, chamado ectoplasma, possa existir para que aquilo aconteça. Não são muitos os médios de efeitos físicos. Então, quanto mais gente tinha, mais os espíritos captavam aqueles fluidos, conseguia impregnar, né, a mesa, no caso ali, e movimentá-la. Porque a gente olha algo que parece sólido, mas quando a gente vai dando um zoom e amplia, está cheio de buraquinho. Então esses fluidos penetravam nesses buraquinhos e aí os espíritos conseguiam manipular e levar de um lado para o outro. Então por isso que quanto mais gente tinha, parece que mais potência tinha. Na cabeça deles é porque tinha potência, eletricidade formando ali. Mas o movimento nem sempre era circular. Geralmente era circular, mas nem sempre. E aí fugia a regra. Porque nós não vimos nenhuma estrela se chocar, nós não vimos nenhum planeta se chocar, nós não vimos nada. Então aquela tese de que era igual começava a se perder agora. Né? O movimento nem sempre era circular. Muitas vezes era brusco e desordenado, então não tinha uma ordem. Se eu quero pegar um padrão, aquela desordem me atrapalha, porque eu nunca consigo chegar num padrão. A mesa dá 2 voltas. Não, agora em 10 segundos ela deu 3. Puxa, agora demorou 1 minuto para dar uma volta. Qual é o padrão disso? Nós estamos trabalhando isso. É um começo que às vezes desgasta um pouco, mas é esse olhar que nós temos que ter ainda hoje para a doutrina. Tá? Então Kardec está trazendo, puxa vida, por que as manifestações são assim aos dias de hoje? Por que o universo trabalha dessa forma? Por que as leis de Deus são assim? Então, é esse ponto que a gente tem que ter, tá? Muitas vezes eram movimentos bruscos e desordenados, sendo o objeto violentamente sacudido, derrubado, levado numa direção qualquer e contrariamente a todas as leis da estática, levantado e mantido em suspensão. Então ele levantava e era mantido em suspensão. Ainda aqui, nada havia que se não pudesse explicar pela ação de um agente físico invisível. Então ele falando, até aqui, a mesa subir, a mesa girar, ela parar no espaço. Pela física a gente explica. Eu não sei de que jeito, mas explica. É o que ele está falando aqui, né? Não vemos a eletricidade. Então agora ele vai trazer para nós aqui, ó, até eu coloco aqui, ó. Não vemos a eletricidade deixar por terra edifícios, desarraigar árvores, atirar longe os mais pesados corpos, atraí-los ou repeli-los. O que ele está trabalhando aqui? A eletricidade com grande força. Onde nós encontramos essa grande força elétrica? Nos raios, na natureza, mas nos raios, né, fazendo esse deslocamento. Então, onde um raio cai, toda aquela região ali, ela sofre um deslocamento. Então, se há desse nível, então o que está fazendo com a mesa ali, esse movimentar, é possível, né? Então, essas cargas sendo transferidas de um local para o outro, também pode ser transferido da mesa. Eu não estou vendo o agente, mas pode ser algo físico, tá? Então, mas Kardec estava falando o quê? Estava buscando compreender. Ele, olha, eu tenho essas bases aqui, estou tentando compreender no que eu estou olhando aqui, né? Precisa ter um olhar, uma mente muito limpa, para não trazer a certeza, porque ali ele poderia ter derrubado isso e não olhar mais para aquilo. Né? Então, isso é
O que acontece lá, acontece aqui, está tudo bem, acabou e vamos embora. Né? E não foi o que ele fez. Kardec sempre trabalhou na observação, na experimentação. Pestalozzi trazia muito isso. Né? Os ruídos insólitos, as pancadas, ainda que não fossem um dos efeitos ordinários da dilatação da madeira ou de alguma outra causa acidental, podia muito bem ser produzido por acumulação de um fluido oculto. A eletricidade não produz formidáveis ruídos. A energia elétrica, a gente vê às vezes quando dá um curto, né, ou no poste, aquele barulho que tem, o próprio transformador ali. Mas o que ele está falando aqui, será que não existia uma condição de armazenar a energia elétrica, ali, a eletricidade, e em certo momento descarregar? E aí ela ia fazer o barulho, ele ia levantar a mesa. Será que não tinha alguma forma nesse olhar? Né? Quando as bolas de basquete eram baixas, a maioria dos treinos que a gente fazia, tinha uma hora que tinha que parar de bater as bolas. Porque ela dá... Porque você encostava no outro, dava chão. O Raul está falando, quando basquete, né? Mas você vai batendo ali, vai criando a eletrostática, e aí quando você encosta, descarrega. E você escuta, tac! Né? Então, será que esses barulhos não seriam daí? É esse o olhar que ela está fazendo. Gente, ele está olhando tudo. Ele está tentando olhar tudo e falar assim, olha, isso aqui vai ter que ser explicado pela ciência. E não tem nada de espírito aqui não. Ele não estava defendendo a existência de espírito. Ele está defendendo o contrário. Eu estou olhando a física, a ciência precisa se esgotar. Enquanto ela não se esgotar, eu vou continuar pesquisando. Tá? Aqui está o problema da ciência e da humanidade. Por que é que a doutrina espírita foi ignorada pela ciência daquela época? Pelo objeto que foi utilizado mais corriqueiramente. A vulgaridade do objeto principal, que serviu de base às primeiras experiências, não foi alheia à indiferença dos cientistas. Qual foi o objeto mais usado? A mesa. Eu sou cientista, em casa tem uma mesa. Eu vou no bar, tem uma mesa. Eu vou no escritório, tem uma mesa. Eu vou numa reunião dos cientistas, tem uma mesa. É um negócio vulgar, todo mundo tem isso aí. Em casa todo mundo vai ter. Não é uma coisa exclusiva. Então é um negócio banal. Então, como é algo vulgar, já começa aí a ciência não dá tanta atenção. Imagina Kardec colocando isso. Depois Kardec ia na reunião com eles, debater isso. Né? Então a vulgaridade do objeto principal, que serviu de base às primeiras experiências, não foi alheia à indiferença dos cientistas. Que influência não tem tido, muitas vezes, uma palavra sobre as coisas mais graves, sem atenderem a que o movimento podia ser impresso a um objeto qualquer. A ideia das mesas prevaleceu, sem dúvida, por ser o objeto mais cômodo e porque a roda de uma mesa, muito mais naturalmente do que em torno de qualquer outro móvel, se sentam diversas pessoas. Então, por que foi escolhida uma mesa? Porque em volta da mesa se sentam mais pessoas. Era em todo lugar que eles queriam se mostrar presente, tinha uma mesa. E se tinha uma mesa, as pessoas sentavam em volta. Se fosse uma outra coisa, tinha que as pessoas pegar aquela coisa, entender que é. Mas nós começamos o texto a falar que objetos se movimentavam, não exclusivamente as mesas. Mas o que eles olharam como o maior destaque foi para as mesas, eles ignoraram o princípio básico da ciência. Se em determinado local de experimento acontece tal fenômeno, quando eu tiro desse local e aplico a um outro local, acontece. Então esqueceram de, bom, se a mesa acontece isso, porque o nome virou mesa girante, virou vulgar, né, não tinha nada de interessante, não pensaram em pegar esse fenômeno e aplicar a outras coisas. E aí foi um dos grandes erros, né?
E a gente tem que lembrar que a ciência, ela tem que caminhar sem preconceito nem com as questões simples. Muito pelo contrário. São as questões simples, muitas vezes, que dá a base das coisas mais complexas. Se é assim, nós também precisamos olhar para dentro da doutrina com esse olhar simples das coisas, não buscando as coisas complexas, né? Ora, os homens superiores são com frequência tão pueris que não há como ter por impossível que certos espíritos de escola hajam considerado indigno de sua posição ocuparem-se com o que se convencionara chamado a dança das mesas. Então, muitos cientistas não quiseram estar atrelados a esse nome, a esse fenômeno, a nada disso, né? Fizeram questão, inclusive, de não nem passar perto para não estar atrelado a isso, né? E agora ele traz um nome. Toda vez que Kardec traz um nome, nós precisamos parar e olhar nem só um pouquinho para ele, porque não seria à toa que ele iria trazer, né? É mesmo provável que se o fenômeno observado por Galvani, então ele está falando das mesas girantes ou das danças das mesas, e agora ele vai falar de alguma coisa que Luigi Galvani descobriu ou pesquisou, né? Então, é isso que ele está fazendo, comparando o olhar para as mesas girantes e o olhar para o que Luigi Galvani descobriu, né? É mesmo provável que se o fenômeno observado por Galvani o fora por homens vulgares e ficasse caracterizado por um nome burlesco, ainda estaria relegado a fazer companhia à varinha mágica. Então, se Galvani não fosse um homem de muita representação naquela época, até pelo olhar da anatomia que ele trazia, o que ele descobriu estaria relegado à questão de magia, de mágica. Nós vamos falar um pouquinho, né? Qual, com efeito, o cientista que não teria julgado uma indignidade ocupar-se com a dança das rãs? Então tinha a dança das cadeiras, que Kardec está falando, e tinha a dança das rãs por Galvani. Naquilo que Galvani descobriu, quantos foram os cientistas que se acharam, não quiseram fazer parte daquilo, ficaram indignados com aquilo, né? Como se fosse algo desprezado, desprezível. Então Galvani, ele estava fazendo, em cima de uma mesa eletrostática, ele estava fazendo anatomia numa rã. Enquanto ele fazia, o seu assistente, sem querer, encostou 2 ferrinhos na parte do nervo da coxa da rã, que estava morta, e contraiu o músculo. E ele pensou o seguinte: então deve ter energia, eletricidade no músculo. E essa foi a teoria dele, a dizer que existia a energia animal, que nós produzimos na parte nervosa, muscular, energia elétrica. E por muito tempo foi se debatido isso e veio a entender que não existia. Quando Alexandre Volta pega esse experimento de Galvani, que deu errado, que provou que não existia, né? Que inclusive passa com o nome de galvanismo, né? Então, quando o Alexandre Volta pega esse experimento que não era verdade, que não existia uma energia animal, ele começa a desenvolver e ele percebe o quê? Que a energia vinha dos ferros que foram encostados. Você tinha a mesa, o que a Rô acabou de falar, você tinha a mesa eletrostática, quando você encosta 2 ferros, há transferência de energia. Mas o que ele descobriu? Que nessa transferência de energia, passava-se então energia pelas peles ali, por toda a questão da rã ali, pelas células e tudo mais, inclusive pela questão muscular. E ele entendeu então que dependendo da superfície ou da pele humana, passava corrente elétrica. E o que aconteceu? Em 1800, Alexandre Volta, para poder fazer as pesquisas dele, ele mergulhava numa solução líquida. Ele começou a entender que tinha como a gente armazenar energia elétrica ali para os experimentos. E Alexandre Volta desenvolve em 1800 que nós conhecemos como sendo a pilha voltaica de Alexandre Volta.
ou pilha galvânica, que ele seguiu com esse nome, porque quem descobriu inicialmente foi o Galvani. A partir desse experimento que falhou ao primeiro momento, por falta de uma observação que demoraria mais tempo, ele pega o experimento e descobre. E descobre, inclusive, que além da transmissão da parte elétrica, quando o músculo recebe uma descarga, ele contrai. E aí a ciência, então, começa a olhar com outros olhos, mas tinha se passado pelo menos uns 30 anos, desde Galvani até o Volta, né? Alguns, entretanto, muito modestos para convirem em que bem poderiam dar-se, não lhes ter ainda a natureza dito a última palavra, quiseram ver para a tranquilidade de suas consciências. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre lhes correspondeu à expectativa. E do fato de não se haver produzido constantemente a vontade deles e segundo o seu modo de experimentação, concluíram-se pela negativa. Então muitos não tinham negado inicialmente, só que eles foram buscar, dentro dos fenômenos, encontrar algo que correspondia à expectativa deles. Eles buscaram uma expectativa e não encontrou essa expectativa. Então, muitas vezes nós vamos buscar algo já com o nosso ponto de vista. E aí, sendo diferente, eles concluíram então pela negativa, que lá não tinha nada, porque não tinha método ainda de pesquisa sobre o que estava acontecendo. Kardec estava reunindo, trazendo, né, todas essas questões. Então, a partir de muitas falhas, como nós falamos do caso de Galvani, é que nós vamos achando soluções. Kardec também foi assim. Nós achamos que vai indo tudo muito bem. Não, às vezes vai dando errado, ele vai entender nas falhas a maneira de corrigir, né? Tanto que a gente busca como começou as primeiras comunicações, não as mesas. Começou através da escrita, com um cesto e um lápis preso. Se a gente for pensar hoje, quantos erros não aconteceu ali? Quantas dificuldades para depois ir se modificando e chegar até os dias de hoje? Então, às vezes, do erro que vai surgindo as faltas. Nós falamos da invenção da lâmpada. Ele mesmo dizia, não é que eu errei 1000 vezes. Eu achei 1000 formas diferentes de fazer alguma coisa. A gente olha hoje, né, pela questão da empresa SpaceX. Ela, quando começou a subir os foguetes, essa que vai e volta agora, que quer colonizar Marte, quando ela começou a subir, subiu o primeiro, durou lá 10 segundos, explodiu. Toda a empresa em festa, e todo mundo, pelo amor de Deus, que decepção, porque subiu 10 segundos. Mas ele falou assim, bom, nesses 10 segundos, os dados coletados, agora nos dá a condição para levantar o outro. Aí colocou o outro subiu não sei quantos metros, explodiu. Em festa, porque agora ele diz, bom, agora com os dados iniciais, com esse segundo, o terceiro a gente consegue. E foi o que aconteceu. Então, às vezes, a gente olha pela falha e já negativa tudo. Então, às vezes, nós temos que coletar os dados ali para entender que nem sempre a falha é a falha, né? Malgrado, porém, o que decretaram as mesas, pois que há mesas, continuam a girar e podemos dizer como Galileu, todavia, elas se movem. Acrescentaremos que os fatos se multiplicaram em tal modo que desfrutam hoje do direito de cidade. Não mais se cogitam senão de lhes achar uma explicação racional. Então, o que é o direito de cidade? É algo que não tem como a gente negar. É um termo do passado, é algo inegável. Tanto se multiplicou, tanto ficou visível de uma forma mais racional, que não tem como a gente negar a existência das mesas, dos fenômenos e dos espíritos por trás. Até então ele nem trabalhou os espíritos, ele trabalha um agente, porque ele não sabia o que era. Mas ele vai trazer de novo Galileu. Quem foi Galileu Galilei? Ele foi astrônomo, foi físico, ele foi o pai da ciência moderna até os dias de hoje. O que mais? Ele trabalhava pela questão mecânica, da movimentação dos corpos.
ele gastava muito tempo olhando ao espaço, ele inventou a luneta, ou telescópio aos dias de hoje, como nós quisermos pensar. Mas por que Kardec coloca, todavia, elas se movem, fazendo uma referência a Galileu Galilei? Porque quando Galileu Galilei trabalhou o heliocentrismo, naquela época, a Terra, então de novo, olha como as coisas vão acontecendo, nós falamos do Hubble em volta da Terra, James Webb em volta do Sol. Galileu, naquele tempo, ele já dizia que não era a Terra o centro de tudo, e que não era a Terra a circundar, muito pelo contrário, que a Terra circundava todo o sistema solar. E a igreja pediu para ele negar, ou ele seria morto. E aí ele faz um discurso negando que realmente a Terra não se movimentava em torno do Sol, e ao final ele falou baixinho, mas que se movimenta, se movimenta. E ele, tanto que ele ficou preso né, naquela época toda, né, até a sua morte. Então é assim, ó, tá bom, vocês não querem acreditar, não precisa acreditar. Mas que a mesa se movimenta, ela se movimenta. Vamos querer ser céticos como o passado? Tá tudo bem. Mas que a mesa está girando, ela está girando. Está se multiplicando para todo lado, todo lugar. Então ele fez o mesmo olhar de Galileu. Tanto que Galileu traz na Revista Espírita, acho que em 1863, alguma coisa assim, ele vai trazer diversas cartas, né, para Kardec falando sobre esse olhar do espaço, do tempo, toda essa imensidão que daqui limitado da matéria ele não conseguia. Agora, aos planos espirituais, né, sem o limite da carne, imagino eu, né, a delícia que ele não estava experimentando lá, né? Outra coisa, se nós buscarmos a própria lei da gravidade de Newton, quantas maçãs caíram para ele determinar a lei de gravidade? Milhares. Então não caiu uma, ele falou assim, tá pronta a lei da gravidade. Não. Muita experimentação, muito olhar, muita análise, não é do primeiro olhar. Tá? Então a gente tem que lembrar disso. Contra a realidade do fenômeno, poder-se-ia inferir alguma coisa da circunstância de ele não se produzir de modo sempre idêntico. Então nem sempre era idêntico a forma como ele acontecia, segundo a vontade e as exigências dos observadores. Os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a essas condições? Então Kardec faz duas perguntas. Então, é sempre igual aos fenômenos de eletricidade? Não. Será lícito negar por não se produzirem fora de certas condições? Então, certas condições eu não consigo produzir eletricidade. Vamos pensar numa transferência de eletricidade, a gente coloca um material ali, uma borracha que seja, a gente não consegue criar o campo condutor. Mas então nesse lugar aqui a eletricidade não penetra. Então só porque não penetra aqui, ela não existe? Não. Nessa condição, ela não existe. É como se nós pensássemos, é o que Kardec está falando, tem certas condições que o fenômeno não vai acontecer. Então quando eu penso no fogo, se eu não tenho oxigênio, há fogo? Não há fogo. Se eu vou falar em fotossíntese, se não tem luz solar, não acontece fotossíntese. Se eu vou falar em fermentação, se eu não tenho ali substâncias ali, micro-organismos, não acontece fermentação. E várias outras condições. Se eu vou trabalhar a questão da mudança da água, do estado da água, se eu não tenho uma temperatura, ou aquecendo ou resfriando, eu não consigo ter essa mudança também. Então, como eu posso ter o gelo se está uma temperatura quente? Não tem como. Então, tem coisas que obrigam a ter alguns fatores para que aquilo aconteça. Tá? Alguma dúvida? Algum complemento, gente? Tá dando para entender? Hoje é um capítulo um pouquinho mais longo, né? Que há, pois, de surpreendente em que o fenômeno do movimento dos objetos pelos fluidos humanos também se ache sujeito a determinadas condições e deixe de se produzir quando o observador coloca-se no seu ponto de vista,
pretende fazê-lo seguir a marcha que caprichosamente lhe impunha, ou queira sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos, sem considerar que para fatos novos pode e deve haver novas leis. Kardec abre o primeiro texto da introdução, falando que para coisas novas precisamos de termos novos. Muitas vezes os cientistas estavam indo olhar o que estava acontecendo por as regras que já existiam, pelas leis já existentes. Então, há fenômenos que precisam desenvolver coisas novas. Tá? Ora, para se conhecerem essas leis, preciso é que se estudem as circunstâncias em que os fatos se produzem, e esse estudo requer uma observação perseverante, atenta e muitas vezes longa. Quando nós pegamos o próprio livro Céu e Inferno, Kardec vai buscar uma mensagem, lá traz diversas condições, diversos espíritos. Ele vai trabalhar sobre um espírito endurecido, né? Ele trabalha um só? Não. Ele trabalha diversos. Às vezes ele pega aquele espírito e depois de X tempo ele faz a evocação daquele espírito de novo, para analisar como é a condição daquele. Então, o que ele está dizendo para nós, em questão de espiritualidade, em questão espírita, nesses fenômenos que nós estamos trabalhando, é preciso ter muita observação perseverante, porque tem coisas que a gente está olhando e observando e não percebemos. Esse exemplo é, a gente lê o Evangelho. Depois nós voltamos daqui um ano. Quando nós lemos, parece que tem coisa nova. Porque a gente não tem essa observação perseverante. Toda vez que a gente busca um texto, a gente extrai alguma coisa além do texto. Observação perseverante. E é isso que a ciência faz, mas nos fenômenos espíritas não fizeram. E muitas vezes longa. Então não pode ter tempo. Eu não lembro em que texto está, eu acho que é no item 16 ou 17, e Kardec vai trazer, vai falar, não lembro agora, pode ser que não seja. Vai trazer que para se formar um cientista é preciso ter 3/4 do tempo da vida. Quanto tempo para a gente compreender a questão da ciência aos mundos material? Quantos anos até a gente se formar e ter base de conhecimento? Que dirá quando a gente vai olhar pelas leis, né, espirituais, eternas, pelas leis divinas. Então muitas vezes a gente quer bater o olho, já conhecer, tirar todas as conclusões. E um detalhe aqui é que o que eles estavam tendo como objeto era a mesa. E na verdade o objeto verdadeiro era o espírito por trás da mesa. Kardec só avançou quando ele entendeu que tinha uma inteligência movimentando a mesa. E aí ele entendeu que o agente era uma inteligência, que tinha vontade própria. Por isso, ora ele derrubava a mesa, ora era um movimento mais brusco. Quando ele mudou o objeto da análise, ele começou a desenhar o cenário. Porque se ele tivesse limitado só a mesa, a gente não tinha nada aos olhos de hoje, né? Tá? Objetam, porém, algumas pessoas. Há frequentemente fraudes manifestadas. Então tinha fraudes naquele tempo também, né? Perguntar-lhe-emos em primeiro lugar, se estão bem certas de que há fraudes e se não tomaram por fraudes efeitos que não poderiam explicar? Será que tudo é fraude ou tem fraude que você acha que é fraude porque não sabe explicar? Mais ou menos como um camponês que tomava por destro, escamoteador, um físico a fazer experiências, admitindo-se mesmo que tal coisa tenha podido verificar-se algumas vezes, constituiria isso razão para negar o fato? Então, um camponês simples, sem conhecimento nenhum, quando ele pegava ver um físico fazendo as suas experiências, ele tinha condição de avaliar se é verdade ou não? Muitas vezes nós estamos olhando para as coisas sem condição de entender a coisa, utilizando ferramentas erradas.
E é aí que nós não conseguimos. Só que aí nós vamos falar o quê? Ah, é uma fraude, é mentira. Naquele tempo era magia. Por isso a varinha mágica, na própria época de Galvani, quando colocou esse texto. Esse texto ele vai conectando com a evolução da ciência, um parágrafo com o outro. É uma coisa linda, pelo menos ao meu ver, o que Kardec vai fazendo é um negócio doido. Né? Então ele vai falar, como que um camponês tem condição de avaliar se o físico está certo ou está errado? Né? Falta propriedades para ele, né? Dever-se-ia negar a física, porque há prestidigitadores que se exortam com o título de físicos. Tinha físicos e pseudofísicos. Então tinha físicos que não eram físicos. Então, como tinha físicos que queriam enganar, eu vou negar toda a física, toda a ciência? Não. Existem os sérios e existem os não sérios. Existia mistificação dentro dos fenômenos ali? Lógico, mas existia também os verdadeiros. Então não posso negar a verdade por alguma parcela da mentira, né? Cumpre ao demais se leve em conta o caráter das pessoas e o interesse que se possa ter em iludir. Seria tudo então mero gracejo? Admite-se que uma pessoa se divirta por algum tempo, mas um gracejo prolongado, indefinidamente, se tornaria tão fasticioso para o mistificador como para o mistificado. Então, se tinha alguém enganando, chega uma hora que aquela pessoa que está enganando fala, não quero mais, não aguento mais, né? Então, quantos anos já estão enganando a gente? Então, chega uma hora que vai cansar de enganar também, de sermos enganados e de enganar. Será que é isso? Não é isso, né? Acresce, aí traz o finalzinho aqui, né? Acresce que numa mistificação que se prolonga de um extremo a outro do mundo e por entre as mais austeras, veneráveis e esclarecidas personalidades, qualquer coisa há, com certeza, tão extraordinária, pelo menos, quanto ao próprio fenômeno. O Dani me mandou esse texto e eu fiquei pensando nele, né? Ele leu antes, né? E eu não lembrava mais onde estava, eu fiquei refletindo. E aí a gente pensa assim, ó, o que ele está dizendo para nós? Vamos supor que seja tudo mentira, que seja tudo mistificação. Ele está dizendo, mas olha, se propagou de um jeito tão absurdo por todo o mundo, e vão pensar que é mistificação. Pegou desde os mais austeros até pegou todas as classes, sem divisão de classe. E aí ele vai falar assim para nós, né? Qualquer coisa há com certeza. Então alguma coisa tem aí, que não seja espírito. Alguma coisa tem. Ainda que seja uma mentira. Mas se todo mundo está aceitando essa mentira, tem que nos dar um start de pesquisar essa mentira. Então o que ele está trazendo? Olha, cientista, se está todo mundo falando disso, provando isso, a ciência também busca compreender essas mentiras. Se vocês já negaram a verdade, precisa agora derrubar essa mentira. E é um ponto importante, ele vai falar assim, porque há algo não menos importante quanto ao próprio fenômeno. Qual fenômeno? Se há uma mistificação, há algo muito extraordinário nesse fenômeno, nessa mentira, porque muita gente está aceitando como verdade. Então, pelo olhar da ciência, vamos entender qual é esse fenômeno para falar que realmente é mentira. E aí a ciência não quis olhar nem pela verdade e nem pela mentira. E a gente chega aos dias de hoje ainda com a ciência de um lado e nós tentando caminhar, tentando se aproximar, mas ainda muito distante, né, desse olhar da religião, da filosofia, né, e da ciência. E ele terminou aí para a gente, né? Vale lembrar que nessa época, né, não sabe que não tinha a tecnologia de hoje para comunicação, nós estamos falando de continentes produzindo efeitos similares, com equipamentos, né, em alguns lugares mesas, mas nos Estados Unidos não falou da parte dos pianos. Na África também teve esse tipo de movimentação, e daí foi que eu estava analisando no Kardec. É o que
que o Dani lembrou é muito bem lembrado, na verdade, porque a gente, ainda que pareça muito claro para nós, a gente tem que lembrar que a comunicação, né, para entender que o fenômeno tinha se propagado num outro lado, na outra cidade, já demorava uma eternidade, que dirá em outro continente, né? Então imagina isso se espalhando por toda a localidade, né? Chegando os relatos, os estudos de caso, e tudo isso acontecendo e sendo negado. Então é o que eu falei no começo, eu acho não, né? Eu tenho certeza que a espiritualidade cuidou muito disso para que a ciência naquele tempo não tomasse isso como obra de estudo, porque senão hoje a gente teria algo engessado que não daria essa liberdade, inclusive pelo próprio olhar filosófico, de nós entendermos a vida. Nós estaríamos tentando olhar muito dentro da caixinha. Por isso que eu falo, quando estudar a doutrina espírita, nós precisamos sair fora dessa caixa, para tentar extrair o que realmente a espiritualidade nos trouxe, esse tratado espiritual, né? Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Não. Verdade? Ainda tem, né? Tem. Se tem. Se tem. A gente fica imaginando, pelo menos eu fico imaginando, Kardec nessa busca, porque muitos nomes depois vieram com Kardec, não da ciência, né? A ciência é muito pouco, mas eu fico imaginando Kardec, um homem da ciência, um homem de renome, tentando investigar, e se ele tivesse a colaboração dos parceiros, o quanto isso não tinha se ampliado ainda mais, o quanto não teria sido mais fácil, né, coletar esses materiais. Mas não foi assim, né? Então, contou com ele, um pouquinho não, né? Bastante com a Amélie, né? Com a esposa, alguns amigos que vieram junto ali, depois desistiram da caminhada. Depois do desencarne de Kardec, ainda alguns amigos tentaram mudar algumas coisas que ele tinha trazido, né? Então a luta foi algo muito grande. É por isso que ele abre esse terceiro texto, né? Trabalhando essa refutação muito pesada à própria classe da ciência, né? Poderia ter contribuído muito e não contribuiu nada, né? Então, quer dizer, contribuiu ao aspecto dele e de outros ali, mas não como poderia, né? Vamos fazer a prece?